Paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos aqui para a lição de número 4 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ordenança quanto à contribuição financeira. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com essa lição por causa do tema que ela vai propor. Não a questão das ofertas, mas a questão dos dízimos, né? Hoje é um tema em que há muitos questionadores dessa temática, né? De dizimar na igreja, de ofertar na igreja, principalmente o ato de dizimar. Então, possivelmente lá no meio dos irmãos tem essas pessoas que vão querer questionar, que vão querer pontuar uma coisa ou outra, tá? Então, você que é professor, que não é o pastor da igreja, se limite à lição, aquilo que a lição está pontuando. Se alguém pontuar alguma coisa que vai gerar uma certa polêmica com a presença do pastor, você diz, ó, no final a gente vai passar aqui para o pastor e o pastor vai colocar o ponto de vista aqui da revista e o ponto de vista da igreja. O que a igreja ensina, o que ele aceita, o que ele não aceita. Então, passa a bola para o pastor, tá? Não assuma essa responsabilidade. Há muitos irmãos que, por diversos motivos, estão fechando o coração para contribuição e eles vão atrás de pessoas que defendem a tese de que a gente não precisa dizimar no Novo Testamento, que o Novo Testamento era um pacto lá de Deus com Israel, que o ato de dizimar era necessariamente ligado à questão do templo e a adoração do povo de Israel com o templo, de que na nova aliança não tem mais essas questões. Inclusive, a gente vai usar um dos pontos aqui da lição, que a gente sempre usa, é o próprio Jesus falando acerca do dízimo. E a gente vai estudar um pouquinho aqui, mas a gente não conseguirá, em uma hora de aula, aprofundar nos assuntos e entrar em assuntos que vão gerar debates, que vão gerar polêmicas. Então, eu te recomendo que você, ao alguém questionar algum tipo de coisa nessa área, você passe a bola para o pastor, ou então no final passe a bola para o pastor para que ele possa colocar o ponto de vista da igreja, da denominação a qual você faz parte, tá? Não se coloque no meio desses assuntos, é um assunto muito espinhoso que tem gerado uma certa polêmica por aí, tá bom? Então nós vamos aqui para o nosso texto de referência, ele é bem conhecido, que é Malaquias 3, 10 e 11 e 2 Coríntios 9, 6. Malaquias diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui com vocês é que essa ordenança é uma ordenança que está condicionada aqui ao povo de Israel e eu explico por quê. Está condicionada a Israel porque Israel vivia literalmente da agricultura. Então ele dependia para que as suas plantações, para que seu gado, os seus animais crescessem, prosperassem, houvesse abastança, eles dependiam de chuva, eles dependiam do tempo estar favorável. Então eles tinham que ser fiéis a Deus, porque eles literalmente estavam aliançados com aquele que detém as janelas do céu, aquele que abre as comportas e derrama chuva sobre a terra para que a terra venha produzir os seus frutos. A partir do momento que Deus manda os frutos, a gente planta, a gente vai colher e a gente tem a obrigação, então, de levar para a casa do Senhor. Então, essa promessa de Malaquias 3:10, ela está literalmente condicionada à aliança de Deus com Israel. Agora, a gente pode, pastor Heraldo, aplicar para a igreja? Pode ser aplicada sim para a igreja, numa aliança que nós temos hoje, como nós somos o Israel
de Deus. Hoje nós não dependemos literalmente da plantação, nós dependemos do nosso trabalho. Nós dependemos de você ir lá fazer um concurso, entregar um currículo e alguém te contratar e você trabalha e através do seu trabalho você é remunerado. Também nós cremos que essas portas são abertas por Deus, irmão. Todas as pessoas que transitam na face da terra, elas são instrumentos de Deus para nos abençoar. Então, se alguém te chamou para um trabalho, foi Deus que abriu essa porta. Se alguém chamou você e promoveu você de uma função para uma função para você ganhar mais, foi Deus que abençoou você. E seguindo agora o mesmo princípio de Israel tinha para com Deus, o que que nós hoje, como o Israel de Deus, a igreja de Deus, temos que fazer? Permanecer fiel a Deus e retribuirmos ao Senhor aquilo que o Senhor nos deu. E hoje, quem é a casa de Deus? O que é o templo de Deus hoje no Novo Testamento? São as nossas igrejas, irmãos. A gente não vive hoje no século 21 sem as nossas igrejas. Nós temos igrejas, denominações, que elas precisam de arrecadação para manter a estrutura, para manter o pastor, para manter tudo aquilo funcionando, para que as pessoas vão até o templo e adorem ao Senhor. Nós precisamos que os irmãos entendam que o trabalho deles é bênção do céu, foi Deus que deu, e como gratidão essas pessoas vão até o templo e devolvem a 10ª parte para a casa do Senhor. Lembrando, irmãos, eu gosto de dizer isso. Na antiga aliança era cobrado de Israel, era exigido de Israel a 10ª parte. Na nova aliança, é onde nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 9:6, na nova aliança, a 10ª parte é o mínimo do mínimo do mínimo que se exige de uma pessoa. Sabe por quê? Porque no tempo da graça agora, nos é exigido tudo de nós. Não só o nosso tempo, não só o nosso dinheiro, não só as nossas habilidades, tudo é exigido de nós no tempo da graça. Deus, ele requererá todo o nosso coração no tempo da graça. Então, 10%, irmão, é o mínimo. Então, a gente não deveria nem estar discutindo 10%. A gente deveria estar discutindo por que que a gente parou nos 10% e não avançou para 11, para 12, para 13, para 14, para 15, para 20. Amém? Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Olha o que eu falei a respeito de Israel e a aliança deles com Deus. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está condicionada. Hoje, como que o Senhor fere a terra em nós, irmãos? Que a gente entende. O Senhor pode repreender enfermidades. Existem pessoas, irmãos, que ganham muito dinheiro. A profissão, o trabalho deles traz muito dinheiro para a conta corrente deles, mas ao mesmo tempo eles perdem muito dinheiro. Levam calote o tempo todo, bate o carro o tempo todo, fica doente o tempo todo. O que que são isso? São essas pragas, essas questões que Deus permite vir sobre pessoas e elas ganham muito, mas gastam muito, ganham muito, mas gastam muito. E a gente que serve a Deus, a gente tem essa consciência de que Deus é que traz essa blindagem sobre nós para que aquilo que o Senhor nos permitiu ganhar seja suficiente para manter a nossa casa, a nossa família e ainda sermos generosos com a obra do Senhor. É o que nós vamos ver agora em 2 Coríntios 9, verso 6, que diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aqui a regra da nova aliança é que nós semeamos na obra do Senhor. Semear na obra do Senhor não é só você trazer 10% e entregar na mão do pastor. Não é só isso, irmão. 10% eu considero hoje na nova aliança o mínimo. É você entregar aquilo que tem que entregar para a manutenção do templo, mas ao mesmo tempo você ficar de olho naquilo que você pode contribuir a mais, naquilo que você pode fazer mais.
talvez por um necessitado, talvez por um colega do seu trabalho, talvez por uma situação no hospital que você trabalha, e dentro dessa generosidade não há limite. É 10%, é 20%, é tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso tempo, a nossa energia, os nossos talentos, tudo tem que ser empregado em favor da generosidade. Glórias, pois é o nome do Senhor. E aí, nesta lição, eu sempre gosto de destacar alguns pontos que tem na revista. Por causa do tempo, a gente não coloca todos aqui, mas alguns pontos que eu julgo necessário eu trago para nossa lição. E aqui eu quero destacar o texto áureo, que diz em 2 Coríntios 9:7, naquele contexto que nós acabamos de ler. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E é uma outra coisa, irmão, que eu quero frisar aqui para essa aula nossa. O Senhor, irmãos, na nova aliança, não requer que a gente entregue algo por entregar. Aquela obediência cega, aquela questão de que se eu não entregar, o devorador me pegará. Cuidado, irmão, com a tua motivação. Se eu não entregar, o devorador vai me pegar. Eu vou devolver os 10% porque o meu pastor disse que se eu não devolver, eu sou um ladrão. Cuidado com a motivação do seu coração. Na nova aliança, irmão, a intenção do nosso coração, ela vale muito. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, era uma obediência à lei. Você obedece à lei, senão você morre. Na nova aliança, Deus olha para o nosso coração, irmão. Como que está a sua intenção? Você foi na igreja e devolveu 10%, por quê? Porque você está com medo do devorador? Cuidado com as intenções do teu coração. Você devolveu porque o seu pastor te ameaçou de tirar um cargo se você não for dizimista. Então você entrega o dízimo porque você está com medo de perder um cargo. Cuidado, irmão. Cuidado. Isso aqui a gente pode frisar na lição. São esse espírito que existia na lei, que os fariseus e os cumpridores da lei levavam a lei ao pé da letra, mas perdiam a essência da lei. Jesus os repreenderá. Nós temos esse tópico aqui nessa lição. Quando Jesus diz, vocês podem fazer essas coisas, que é dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Vocês podem entregar o dízimo de tudo que vocês ganham, mas vocês nunca deveriam ter esquecido o mais importante da lei, que é a misericórdia e a justiça. Entregar o dízimo de detalhes do que você ganha, de centavos que você ganhou, é muito lindo, é muito bonito. Mas nunca se esqueça do principal da lei, do espírito que rege a lei, que é a misericórdia e a justiça. E a verdade aplicada também eu quero destacar para essa lição, porque ela diz: dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, é o que eu acabei de falar, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Diz uma coisa para mim, irmão. Diz uma coisa para mim. Seja sincero comigo, porque eu já passei por isso e eu sei o que eu estou falando. Quando você estava desempregado ou fazendo uma prova de concurso, diga para mim, irmão, se você, quando estava desempregado, você fazia conta do que era 10% ou não era. Pelo contrário, eu me lembro muito bem, meu primeiro salário inteiro, integral, quando Deus me abençoou com uma porta de trabalho, eu fiz um voto a Deus, ó Senhor, esse valor, como forma de gratidão, o meu salário inteiro eu vou devolver ao Senhor. E peguei o meu salário inteiro, irmão, coloquei no envelope e devolvi ao Senhor como gratidão. Quando a gente é grato a Deus, a gente não faz conta, irmão. Esse é o espírito da lei. A gente não pode fazer conta, irmão. A gente não pode pegar aqui essa ovelha e separa para levar para o Senhor, mas eu estou com tanta dó porque ela é tão boa, ela vai engordar tanto, mas ai, eu não queria levar ela. Eu vou levar essa daqui, porque essa daqui é mais devagar, é mais fraca. Não é assim.
Deus sempre exigiu que o nosso coração fosse um coração motivado a adorá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz em nossa vida. Então faça sempre olhando a motivação do seu coração, não com barganha, não como troca. Quem aceita troca são os homens. Deus não aceita troca, irmãos. Pense nisso e seja abençoado. E também quero destacar aqui um motivo de oração importante demais para essa lição. Se o seu superintendente não tiver feito essa oração, quando chegar nesse ponto aqui, por favor, faça essa oração, seja no início ou no final. Ore para que haja mantimento e manutenção na casa do Senhor. Por que eu digo isso, irmão? Tanto para Deus abençoar quem oferta e quem dizima, e essa oração ela tem que atingir esse objetivo, mas não só quem oferta e quem dizima, mas atingir o nosso coração como pastores. Eu sou pastor de igreja, eu sei que eu estou falando, irmão, para que a gente não se perca, para que a gente não se corrompa, para que a gente pegue esse mantimento que foi trazido dos irmãos a custo de suor e muito sacrifício e ofertas de gratidão e administre isso de maneira que alcance o necessitado. Nós precisamos vacinar o nosso coração, porque há muitas pessoas necessitadas no nosso meio e a gente precisa ter habilidade para administrar os recursos de maneira que não falte nem na estrutura do prédio, manutenções, mas também não falte na casa dos nossos irmãos, para que não falte o básico, o alimento, a ajuda que os irmãos precisam para, no momento de dificuldade, de escassez, a ajuda da igreja também chegar na mão dele. Então vamos orar nessa via de mão dupla, né? Pelos que ofertam e pelos que administram. Quem oferta, às vezes oferta com tanto sacrifício, mas quem administra tem que ter esse olhar. Esse dinheiro é sagrado, esse dinheiro foi doado com muito sacrifício pelos nossos irmãos e eu preciso administrá-lo com todo cuidado. Em nome de Jesus, pense nisso e seja abençoado. A introdução da palavra diz: o discípulo de Cristo deve ter em mente os princípios bíblicos que devem nortear a utilização dos recursos financeiros que Deus nos dá. E aí diz que nessa lição nós vamos estudar sobre dízimos e ofertas. Tópico primeiro: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus promete prosperidade a quem for fiel nos dízimos. No hebraico, masher, que significa a 10ª parte. Dízimo não é barganha, também ninguém é coagido a entregá-lo. É uma questão de fé e de consciência cristã, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, pode ser que alguém se levante, alguém que uma vez já foi ferido por causa disso, já foi acuado a ofertar e a dizimar, porque a gente aqui está dizendo que ninguém deve ser coagido, né? Mas a partir do momento que um pastor fala assim, ó, quem não for dizimista não faz isso, de alguma forma é uma certa coação. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Tanto a liderança tomar cuidado da maneira que cobra isso, como a gente também em fechar o nosso coração. Porque às vezes o pastor ele se sente quase que pressionado a fazer uma certa coação. Aí ele pode estar pecando. Mas o irmão também ter fechado o coração e feito seu pastor pecar. Então é uma via de mão dupla, por isso o motivo de oração lá atrás tem que ser levado a sério. É um momento de reflexão para toda a igreja, irmão, porque tem pessoas lá que são contribuintes e tem um pastor lá, e o tesoureiro e o secretário, que são os que administram as finanças da igreja, e eles também têm que tomar cuidado da maneira que cobra, da maneira que fala, porque se a pessoa for coagida, ela vai, às vezes, ceder à coação. E aí ela está entregando uma coisa que Deus não está recebendo, tá? Então, muita atenção nisso, por favor. 1.1. Origem do dízimo. A lei mosaica não criou as práticas do dízimo, mas apenas regulamentou, porque o dízimo na Bíblia vem do período patriarcal. Abraão deu dízimo de todo o despojo ao sacerdote Melquisedeque. E aqui eu já entro no primeiro ponto, irmão. E por que a gente tem que voltar nesse tipo de assunto aqui? Eu já estudei muito sobre isso, por causa dos questionadores. Tem pessoas que quando a gente fala de dízimo, ele vai dizer o dízimo era da lei. Então, se a lei acaba com Cristo, então
segue que eu não preciso dizimar já no Novo Testamento. Aí a gente tem que voltar aqui numa lição como essa para dizer que o dízimo é antes da lei. Abraão viveu antes da lei. Abraão não viveu sob o jugo da lei, porque Abraão nem conheceu ali o Moisés e as tábuas da lei. Mas Abraão entregou o dízimo de tudo que ele tinha, tá? Então, a gente tem que voltar nesse assunto para justamente defender e contradizer aqueles que se negam a entregar o dízimo, dizendo que o dízimo era somente para a lei, somente para Israel, tá? Abraão deu o dízimo de todo o despojo ao sacerdote Melquisedeque. Então, Abraão aqui é um exemplo de alguém que dizimou antes da lei, tá? Então, esse é o frisamento maior, principalmente para combater aqueles que defendem que o dízimo era somente da lei. Jacó, neto de Abraão, também se comprometeu voluntariamente a dar o dízimo. É um outro exemplo de alguém que contribuiu com dízimos antes da lei. Dízimo é a devolução de parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produtos. 1.2, o dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Quem entrega os dízimos e ofertas alçadas não precisa se preocupar com a doutrina da prosperidade, hoje tão pregada nas igrejas. A bênção do Senhor é concedida para quem é fiel com a sua obra. Ou seja, se eu preciso de fazer campanhas de prosperidade, de amarração de demônios, essas coisas todas, e fazer votos e mais votos e mais votos, é porque Deus não está cuidando das minhas finanças e nem eu estou cuidando delas. Porque é uma via de mão dupla, a gente vai ver no final, que também a gente precisa tomar cuidado com as nossas finanças, irmão. Tem vezes que o maior devorador é nós mesmos, tá? Então tem vezes que o devorador de fato é você e o seu cartão de crédito e a sua gastança. Então, o único devorador desse negócio todo é você. Aí o camarada faz campanhas e mais campanhas e mais campanhas, que não entende que o princípio maior é que Deus é quem abençoa. Deus nos dá saúde para trabalhar, nos dá sabedoria para administrar, e Deus vai nos guardando, nos livrando do mal do dia a dia, para que a gente possa gastar o nosso dinheiro com aquilo que é pão e não com circunstâncias adversas do dia a dia, que os ímpios com certeza passarão por sua infidelidade ao Senhor. 1.3, a confirmação do dízimos e das ofertas por Jesus. Esse mais um tópico, volto a dizer, esse é mais um tópico que está aqui para poder combater aqueles que contradizem o dízimo. Ah, mas o dízimo era só do Antigo Testamento, era só da lei. Aí a gente tem que usar esse versículo aqui, que é o mais conhecido, para dizer que Jesus não combateu o dízimo. Jesus defende a entrega do dízimo. O que Jesus está acrescentando aqui é o espírito da lei. Vocês estão cobrando a letra crua da lei. Mas eu digo para vocês, não deixem de fazer aquelas outras coisas, ou seja, dizimaram nos detalhes, né, do endro, do cominho, da hortelã. Mas entregue também o seu coração, a justiça, a sua devoção a Deus. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era a salvação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês podem dar o dízimo do endro, do hortelã, do cominho. Isso aqui, e Jesus está trazendo essas expressões, endro, hortelã e cominho, para falar que eles eram detalhistas até nas porções mínimas. Vocês entregam até mesmo do endro, do tempero, vocês pegam até folhas, pequenas frações de folhas e trazem. Vocês são muito detalhistas, são muito bons nisso. Mas o problema de vocês é que vocês não podem omitir o principal, que é, aí ele traz misericórdia, juízo e fé. Juízo, misericórdia e fé. Entrega o dízimo, entrega os detalhes do que o Senhor te deu, os centavos do que o Senhor te deu, mas não se esqueça da fé, do juízo e da misericórdia. Amém? Jesus prestou atenção nas ofertas dadas no templo, ao ponto de ver uma viúva que só tinha 2 pequenas moedas depositar no gasofilácio.
Jesus deixa claro que Deus vê nossas contribuições e donativos, que são avaliadas não segundo o montante, mas pela qualidade de sacrifício. Uma outra repreensão trazida por Jesus aqui, porque eles falavam: "Oh, que oferta maravilhosa! Essa daqui agradou a Deus." O camarada ia lá, colocava um saco de moedas, plá, tá, tirava foto, né? Não estou conjecturando, tá? Porque na época não tinha foto. Mas se fosse no nosso tempo, eita, o irmão doou uma casa, o outro irmão doou para a igreja um terreno. Ah, meu Deus, que maravilha. E essas pessoas são aplaudidas, que maravilha. Enquanto aquela senhorinha pegou as últimas moedas, centavos, centavinhos, é como se hoje fosse 10 centavos, 20 centavos, que o texto diz que era tudo que ela tinha e entregou ao Senhor. Tudo que aquela mulher tinha era centavos, ela entregou ao Senhor. Mas Jesus não disse que era a quantidade que agradou a ela. Foi o coração dele, dessa mulher, que agradou ao Senhor. A voluntariedade em ajudar, em querer ser útil, em centavos. O que os meus centavos vão ajudar aqui? Mas Deus vai pegar esses centavos e vai abençoar o ofertante. Porque tudo na obra de Deus, irmão, começa pelo coração. Amém. Tópico 2: dízimo e ofertas, uma rica semeadura. O local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro. Quem administra seu próprio dízimo, repartindo aos pobres e necessitados, está praticando generosidade e não dízimo. Aí eu gostei dessa expressão aqui, porque ele não está condenando quem administra de alguma forma. Então eu quero administrar. Eu quero pegar 10% do que eu ganho e dar para os pobres. O nome disso não é dízimo, irmão. O nome disso é generosidade. E a gente tem que ser generoso. Agora, o dízimo tem que ser na casa do Senhor, na igreja, no templo, lá no templo, porque lá a gente paga água, luz, telefone. A maioria dos templos no Brasil é alugado, precisa pagar aluguel, precisa pagar ajuda para o pastor, que em algumas denominações o pastor é integral, trabalha na igreja, aí tem que pagar fornecedores, tem que pagar a manutenção do prédio, zelador do prédio, tem toda a manutenção, tem as festividades, tem os departamentos, tem os eventos da igreja. Tudo isso custa dinheiro na igreja, fora os irmãos que a igreja tem que ajudar com cesta básica, com atendimento, com outras atividades que são de assistência social para os irmãos. E aí a gente fica dependendo dos irmãos trazerem esse dízimo para a igreja. Ah, pastor, eu quero separar uma parte do que eu ganho para dar aos pobres, para dar para os mendigos, para dar para um orfanato. Maravilha, irmão, faça isso. Mas chame isso de outro nome. Não chame de dízimo. Dízimo é para ser entregue no templo, tá? No templo. Se você quiser separar mais 5% e dar para um orfanato, maravilha, que bênção, deixa Deus te usar nessa área. Não tem limite para generosidade. 2.1: adorando a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessas aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos. Virá com abastança, fartura, terá celeiros abundantes, prosperará, o campo não será estéril. É o que eu falei lá no começo, as promessas estão atreladas aqui. A colheita do campo que precisava de chuva. E no Novo Testamento nós temos o nosso trabalho e temos que continuar crendo que Deus é quem abriu. Você pode ser o maior médico do mundo, irmão. Deus te abriu essa porta. Porque nem a sua respiração pertence a você. Nem a minha respiração, nem esse fôlego de vida pertence a nós. Tudo pertence ao Senhor. Então, com essa ótica, tudo que fazemos, vamos fazer com gratidão ao Senhor. 2.2: Deus tem compromisso com ele Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Pode fazer prova, não é fazer chantagem, nem colocar Deus na parede. Não é negociação. Malaquias 3:10, 2 Coríntios 9:8. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque são momentos, irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos que fazem a gente até chorar. De momento em que a pessoa está num momento ali que não tem nenhum prato de comida para comer,
e ele senta na mesa. Não sei se você já viu esses testemunhos. Comenta aí se você conhece algum testemunho assim. A pessoa sentou na mesa. Esses dias eu ouvi um testemunho desse. Não tinha nada para comer. A pessoa orou a Deus, falou: Deus, muito obrigado pela refeição de ontem. Muito obrigado por o Senhor ter nos cuidado da nossa casa. Enquanto ele estava orando ali, agradecendo a Deus, mesmo que não tinha nada no prato, lá na porta estava batendo alguém. E foi lá levar justamente uma cesta para eles, e não só a cesta, levou uma refeição pronta, e eles colocaram a refeição na mesa e participaram ali de uma refeição que o Senhor proveu na hora. Então o Senhor cuida, irmãos, daqueles que cuidam da sua obra, o Senhor cuida daqueles que servem ao Senhor. Não faltará o básico, o mínimo para a nossa subsistência. O salmista Davi dizia, e eu também posso concordar com ele: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode não ter abastância ou fartura ou muita coisa, mas o mínimo para subsistência o Senhor mandará. O Senhor pode até estar provando a pessoa em alguma área, principalmente na área de trabalho. Fechou as portas, está privando você de trabalhar fora, não deixou que as portas se abrissem, mas não deixa faltar o mínimo para que você possa viver. E muitas das vezes isso é até um teste para o seu coração e para o coração da sua igreja, né? Que aí você está passando dificuldade, está passando necessidade, e cadê a generosidade da igreja? Não é isso? Cadê os recursos que foram colocados na casa do tesouro? Onde estão? Né? Então é um teste que muitas das vezes Deus vai pegar muita gente despreparada para ajudar o próximo, né? Os dizimistas e ofertantes podem também ter momentos de sequidão, mas com certeza Deus garante a vitória àqueles que se mantiverem com fidelidade. É o que eu acabei de falar. Às vezes Deus está te provando a nossa igreja. Às vezes Deus pode provar uma igreja, irmão. Colocar uma pessoa passando necessidade no meio da igreja para ver o que a igreja vai fazer com aquela pessoa. Olha só, pode ser um teste para a igreja. Deus pode usar uma pessoa que tem estrutura para aguentar isso, usar essa pessoa passando dificuldade para ver onde é que a igreja está colocando os recursos da casa do tesouro. 2.3. Quem semeia muito, muito ceifará. Quem semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Não contribua colocando Deus na parede, não faça com tristeza, com pesar, reclamando, murmurando. Deus não aceitará a sua oferta. Então a gente tem que ofertar, não pensando naquilo que vai ganhar em troca, mas é o espírito da generosidade, o espírito da gratidão. Imagina quando você estava desempregado, angustiado, agoniado e orou a Deus e falou com Deus: Deus, eu quero ajudar na tua obra. Aí Deus te abre as portas, irmão, e passa o tempo, a gente fica avarento, fecha a mão para a obra do Senhor. Então volte lá, irmão, volte lá quando você estava desempregado, quando você era jovem, você ainda imaginava como que eu vou sustentar minha família. Eu imaginava muito assim, eu olhava para frente, para o futuro e falava, como que eu vou sustentar minha família? Eita, meu Deus, será que eu vou ter uma porta de trabalho que vai dar para manter a minha família? Como é que eu tiro a minha namorada da casa da mãe dela? Eu ficava pensando isso, irmão. Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. E nas nossas orações, pelo menos nas minhas, eu sempre colocava: Deus, nunca deixa eu fechar o coração. Nunca deixa eu fechar o coração. Mesmo nos momentos de crise, nunca deixa o meu coração se fechar para a tua obra, porque é uma forma que eu estava agradecendo a Deus por Ele estar abrindo as portas para mim. E a gente chega um momento, irmão, que a gente tem a tendência de ficar duro, fechar o coração para a obra de Deus. Então lembre, volte lá no passado, quando você estava na pindaíba. Era só você e Deus naquela oração, e Deus ouviu tua oração, abriu as portas, te prosperou, te abençoou. Então você hoje tem todos os motivos para ser grato a Deus. Tópico 3, aí vai entrar num assunto aqui que eu gosto muito, quando a gente fala de finanças, a gente tem que falar sobre isso também. Cuidado necessário com o orçamento, irmão. Então, muitas vezes, irmão, o devorador se chama Heraldo, se chama Maria, se chama Pedro.
Às vezes o devorador tem nome, sobrenome, tem até endereço e congrega em uma igreja. Sabe por quê? Porque às vezes o devorador somos nós mesmos, que não tomamos cuidado com alguns princípios básicos de administração financeira. Diz assim esse tópico: todos nós precisamos ter um orçamento mensal. Orçamento mensal serve para quê? Para você saber quanto que você ganha. Tem gente que não sabe nem quanto que ganha. O dinheiro cai na conta e já vai descontando um monte de coisa, desconta daqui, paga da calma, respira. Quanto que eu ganho? Ganho R$ 2.000. Pronto. O orçamento é para isso. Quanto que eu ganho? 2.000. Quanto que eu estou gastando? Não sei. Não sei, eu só sei que eu vou gastando, aí acaba o dinheiro, aí eu pego emprestado com um, pego emprestado com o outro, aí eu pago no cartão de crédito, aí eu vou pagando umas coisas, aí Deus manda umas provisão, aí eu pago aqui, pago dali, mas eu não sei de nada. Eu vivo assim, pela fé. Tá errado, irmão. Tá errado. Isso é desorganização. E é por causa dessa desorganização que vem as dificuldades financeiras. Então, o orçamento mensal é para a gente saber o quanto que a gente está ganhando, quanto que a gente está gastando e, se preciso for, aonde a gente pode cortar gastos e como a gente pode fazer para aumentar essa nossa renda. Saber o que entra e o que sai, a conta tem que fechar no final do mês. Então, entre o que eu ganho 2.000. Gastei 2.000 no final, tá 0 a 0, tá empate. Ganho 2.000, mas gastei 3.000, você tá devendo 1.000, irmão. De onde é que você tá tirando esse 1.000? Aí é onde você tá entrando no cheque especial, no cartão de crédito, você tá pedindo dinheiro para a mãe, para o pai, você tá todo embolado, todo enrolado. Gastou 2.000, a gente não pode gastar 2.000, tem que gastar menos. Então você ganha 3, gasta 2, sobra 1.000 para investimento. É justamente que tem essa tabela aqui, ó, uma tabela bem legal que dá alguns exemplos. Por exemplo, um casal gastador, um casal poupador e um casal investidor. Então, o que é um casal gastador? Ele ganha 4.500 e ele durante o mês gasta tudo. O que é um casal poupador? Ele ganha 4.500, ele não gasta todo o seu recurso. Ele gasta uma parte, mas gasta quase tudo. No final fica um pouquinho ainda. Mas ele ainda poupa, ele é poupador. Esse é o ideal? Não é o ideal. O ideal é aquele que é o terceiro aí, ó, dessa tabela. É o casal investidor. É aquele que tem um recurso, gasta com as despesas do mês, guarda um pouquinho na poupança, mas não só na poupança, que é a reserva de emergência que a gente chama, mas também ele tem investimentos a longo prazo. Ele coloca dinheiro para render juros, para no futuro ele ter uma aposentadoria, para no imprevisto ele ter os recursos para sair daquela pindaíba e também continuar abençoando a vida de outras pessoas. Então, se possível, precisamos fazer uma reserva, uma poupança para despesas inesperadas, tá? Se você quiser aprender mais sobre orçamento, no canal do YouTube, vários e vários canais, irmão. Tem aquele canal Primo Pobre, né, do Eduardo Felberg, eu recomendo, que ele fala uma linguagem bem peculiar para pessoas de classe baixa. Tem o Primo Rico, e tem outros pessoas que estão aí no YouTube, procure lá conselhos para você montar o seu orçamento doméstico, como montar um orçamento doméstico, como quitar suas dívidas, se você tem empréstimos, como quitar seus empréstimos, como adiantar as parcelas da casa. Você paga uma casa pela Caixa Econômica, sabia que você pode amortizar de trás para frente? Está sobrando um recurso aí na sua conta? Então vai lá, paga a parcela de trás para frente, um parcelamento que era para 30 anos, você paga ele em 5 anos, em 7 anos. Então tem tanta dica boa e a gente, por falta de conhecimento, deixa passar essas informações, tá? Então procure aí no canal do YouTube. Eu posso até recomendar alguns, depois vocês coloquem lá, Pastor Heraldo, recomenda aí alguns canais. Aí eu vou pegar ali e colocar para vocês alguns que eu sigo aqui do YouTube também, tá? 3.1. A administração do nosso orçamento é de nossa responsabilidade. Quando o dizimista fiel vive em dificuldade financeira, não é culpa de Deus, e sim da falta de planejamento dos seus recursos. Infelizmente, não controlam as finanças e depois reclama que o dinheiro não dá para nada. É a mesma coisa, irmão, que a gente falar assim, ó, Deus fala que ele vai prover. Aí você está trabalhando. Aí você foi lá e tirou um carro que vai passar do seu orçamento. Você financiou um carro
que a parcela do carro junto com as suas despesas vai extrapolar em muito as suas finanças. Aí você começa a entrar no cheque especial, em dívida, pega dinheiro emprestado daqui e dali, aí já não consegue mais dizimar, ofertar, vira aquela bola de neve. Aí você diz assim: olha, eu fui dizimista, eu sou dizimista, eu faço prova com Deus e nada acontece. Irmão, não vai acontecer, irmão. Porque são princípios básicos, irmão. Como que você ganha R$ 1.500 e financia um carro de 1.000, irmão? Como que uma pessoa ganha 2.000 e financia uma casa de 1.500? Como que uma pessoa ganha 3.000 e aluga uma casa de 2.000, irmão? Não vai dar certo. Então é o básico, a gente precisa aprender o beabá das finanças para não se perder no meio do caminho. Tá? 3.2, a administração dos recursos da casa do tesouro é de responsabilidade de quem a governa. Deus é quem trata com os maus administradores, com aqueles que usam de má fé e vivem regaladamente às custas dos fiéis, com aqueles que ficam ricos na exploração dos fiéis que deixam as ovelhas em estado de penúria. Aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será tido como servo mau e infiel. As consequências serão desastrosas. Eles comem a gordura, se vestem da lã e degolam o cevado. Então, existem pastores, irmãos, sim, que pegam o recurso da igreja para comprar fazenda, para comprar mansão, para comprar carro, casa. Irmão, tem. Se eu disser que não tem, eu estou mentindo. Mas, irmão, isso é a minoria da minoria da minoria de minoria, esse é 0,1% dos pastores. A verdade é que a grande maioria dos pastores, irmãos, vivem na penúria, na dificuldade, administram os recursos dos irmãos com toda a integridade, com toda a firmeza, com todo o temor no coração. Mas o problema é que a gente geralmente pega o erro da minoria e aí classifica toda a categoria. Então, se um pastor rouba, todos os pastores são ladrões. Não é assim, irmãos. A grande maioria. Nós aqui mesmo, onde eu sou pastor, convivemos com pastores, amigos nossos, que são pastores de igrejas extremamente simples, irmão. E a gente leva os irmãos no nosso carro simples, e leva os irmãos e junta todo mundo e vai aquele negócio, e coloca o carro na lama, no buraco, né? Nos quebra-mola e vai aquele negócio, que é a dificuldade para manter, levar os irmãos, trazer os irmãos e faz a cesta básica ali com dificuldade, monta uma cesta, duas cestas, uma pessoa contribui, a outra, e a gente vai administrando assim com tanta dificuldade, irmão, para não deixar faltar na casa dos irmãos, para não deixar o templo, né, desorganizado, e a gente tenta manter ali com todo carinho, com o temor que Deus pode colocar no nosso coração. Aí uma pessoa da mídia, da televisão, está roubando e todos os pastores são ladrões. Né, irmão? Me ajuda, né? Me poupe aí. Inclusive, eu acabei de falar o nome de um canal aqui do YouTube, que é muito legal também, o canal Me Poupe, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas é o canal Me Poupe. Procure esse canal aí, é excelente também, tem muitas dicas também de economia doméstica, de economia financeira, de investimentos. A Natália Arcuri, lembrei o nome, Natália Arcuri. Então eu indico esse canal aí, canal Me Poupe, né? Então me poupe, irmão, me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar. A gente na penúria, meu carro mesmo tem hora que fica só a graça de Deus, colocando ele na obra, literalmente, né? Carregando cimento, carregando tijolo. Teve uma vez que eu carreguei tijolo no meu carro, irmão, cimento. Aí carrega tanto de coisa, carrega gente, vai para o setor de chácara, vai para um lado, vai para o outro, com tanta dificuldade. Aí um pastor da televisão tá roubando, aí você vai chamar todo pastor de ladrão, pelo amor de Deus. Me poupe, né, irmãos? Me ajude aí a te ajudar. 3.3. Faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Faça a sua parte, cumpra o seu dever, o Senhor se encarrega da parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Quem frequenta a igreja é justo ajudar na sua manutenção, né? O camarada vai para a igreja, senta no banco, aproveita o ar-condicionado, aproveita o banheiro, toma água, toma café, toma o lanche, participa das festas, participa de tudo e não contribui com nada. Aí é complicado, né, irmão? É complicado. De graça, nem água hoje em dia está sendo, tá? Então, vamos colocar a mão na consciência. O dízimo também pode envolver primícias do tempo, da colheita, dos animais, mas hoje a nossa relação de troca é o dinheiro, que é a nossa base de pagamento de
despesas. Tá? Conclusão da palavra: que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão, alegria, participação e regularidade nas ações de dizimar e ofertar na igreja local, para a manutenção das atividades evangelísticas e a glória de Deus. Atendemos também na graça da contribuição. 2 Coríntios 8, versículo 7. Amém? Esse é um ministério muito bom, né, irmãos? É o ministério da contribuição. Paulo fala isso lá em Romanos, perdi aqui o versículo agora, mas Paulo fala aos romanos que também dentro do ministério de evangelista, de pastor, de profeta, do ministério de socorro, tem o ministério também da contribuição. Aquele que contribua, faça com generosidade. Aquele que contribua, faça de todo o seu coração. Amém? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então contribua, Deus te chamou, Deus está te prosperando, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa abençoada, contribua com a obra do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.